Olá, vamos falar um pouquinho sobre suplemento alimentar e fitoterápicos. É muito sabido dos efeitos colaterais e efeitos ruins do uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Esses medicamentos, eles têm suas funções, a gente usa ele na prática clínica, mas o uso repetidamente, o uso indevido, o uso por longo tempo, ele causa muitos efeitos colaterais. Por exemplo, os anti-inflamatórios, chamados AINES, quando usado por mais de 5 ou 7 dias, tem um grande efeito sobre os rins. Ele aumenta a pressão renal e aumenta o risco de nefrite intersticial aguda, insuficiência renal por conta do uso do anti-inflamatório. Um outro conhecimento é do problema gastrointestinal que eles causam, não só de queimação, mas como também de úlceras gastrointestinais. Por quê? Porque esses anti-inflamatórios, eles depletam, eles brigam com a prostaglandina que tem no estômago, que é um protetor gástrico e faz o paciente desenvolver a úlcera, né? Ele perde a barreira de proteção gástrica. Outros efeitos do anti-inflamatório, aumento de pressão arterial. Assim como os corticoides, que também têm várias boas funções, mas também têm os seus riscos. A doença de Cushing, né, que é uma alteração pelo uso crônico de corticoide, onde a pessoa fica inchada, a pele fica toda rasgada com estrias. A questão do distúrbio da diabetes, os pacientes, principalmente os pacientes diabéticos, quando usam o corticoide, descompensam. Você tem também efeitos no paciente que usa corticoide crônico, como a osteoporose, ele diminui a massa óssea, e aí os pacientes que usam corticoide de forma crônica perdem massa óssea. Então, existem vários efeitos colaterais para esses medicamentos usados de forma contínua. O paracetamol, ele é um depletador de glutationa. Então, o paracetamol ele depleta a glutationa, que é um dos principais antioxidantes, e muda toda a homeostase. Um outro efeito muito conhecido do paracetamol é a sobrecarga hepática. Com 3 a 4 gramas de paracetamol por dia, já se pode desenvolver uma hepatite, uma inflamação do fígado e até mesmo a sua insuficiência. Assim como o uso de anti-inflamatórios e analgésicos, por exemplo, para tratar a dor de cabeça, pode desenvolver uma cefaleia de rebote. A pessoa fica literalmente dependente do uso daqueles fármacos e acaba desenvolvendo uma dor de cabeça, uma cefaleia, o rebote por uso desses medicamentos. Então, são medicamentos bons que a gente usa na nossa prática clínica, mas que devem ter um uso regular, um uso por pouco período e sempre com acompanhamento médico. Então, visando isso, as pesquisas elas avançam muito no âmbito dos medicamentos de suplemento e de fitoterápico. O fitoterápico nada mais é que um medicamento que foi desenvolvido à base de planta e que sabe do seu efeito benéfico no organismo. Um que eu uso muito, vou até mostrar ele aqui, é a arnica montana. A arnica montana ela tem vários efeitos, como a ação anti-homotóxica, mas para entender seria a ação anti-inflamatória, ação analgésica e uma ação modulatória. Por exemplo, no tratamento de equimoses e hematomas, a gente usa essa arnica montana para que ela controle aquele processo inflamatório e diminui. Então é muito útil em pós-operatório, pós-procedimentos, seja eles clínicos ou estéticos, o uso da arnica montana. A cúrcuma ou os curcuminoides também são muito bons. Eles são anti-inflamatórios naturais à base da curcumina e aí desenvolvido pelo laboratório com mais de 95% dos curcuminoides, ele tem uma ação anti-inflamatória nas articulações. Outros medicamentos como a garra do diabo, o Arpadopa procumbens. Então a gente tem uma série de fitoterápicos que funcionam aí como anti-inflamatórios e analgésicos. Além disso, temos os suplementos como o colágeno, como o sulfato de glicosamina e condroitina, que tem essa função de preservação articular. Hoje, sabe-se que talvez um deles isolado não vai dar o resultado que a gente deseja. E eles também não são para dor aguda. O paciente acabou de cair, ter um trauma, machucou, ele não vai tomar um medicamento desse e vai melhorar. Mas, por exemplo, em atletas, o corticoide ele é um doping, em sua qualquer via, pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente tem uma tendência a usar esses medicamentos, por exemplo, à base de arnica, para tratar as lesões musculares em atletas.
Aqueles pacientes que usam polifarmácia, como os idosos, também eles têm esse benefício de usar os fitoterápicos. E existem fitoterápicos para inúmeras coisas, para diminuir a gordura no fígado, fitoterápico para poder aumentar a energia, como maca peruana, tríbulos terrestres, para tratamento de disbiose. Então, os fitoterápicos são essas linhas de medicamentos baseados em plantas medicinais desenvolvidos pela indústria farmacêutica que a gente pode usar. Então, alguns tratamentos eles vão unir o uso de fitoterápicos e suplementos e evitar que o paciente fique usando anti-inflamatórios e analgésicos. Então, é um mito quando se fala que o fitoterápico não tem resultado. É um mito quando se fala que o suplemento não tem resultado. Às vezes ele não tem aquele resultado que você espera com ele porque a indicação não foi adequada. Num processo inflamatório agudo, eu vou sim usar um anti-inflamatório, eu vou sim usar um corticoide, desde que não seja um atleta, por causa do doping. Mas aí a modulação a longo prazo eu faço com suplementos e com fitoterápicos, trazendo segurança para os meus pacientes. Isso está no âmbito da chamada medicina funcional integrativa. É você saber usar essas armas terapêuticas para o bem-estar do paciente. E é sempre um tratamento individualizado. Cada paciente vai ter o seu protocolo de tratamento baseado nesse uso de fitoterápicos, no uso de suplementos, tá bom? Então esse vídeo é para tirar essas dúvidas, essas indicações de fitoterápicos. São inúmeros manipulados que a gente tem com isso, não daria para um vídeo só explorar, e aos poucos nós vamos falando desses principais e para cada uso. Hoje nós estamos falando dos fitoterápicos, que têm uso anti-inflamatório, uso analgésico, uso em lesões musculares, lesões articulares, voltados tanto para os atletas quanto para os pacientes com dor.